Bom dia, turma do 801. Hoje nós vamos ver a resolução do trabalho de matemática que vocês entregaram até ontem, né? Então vamos lá. No primeiro ele diz lá, em cada item, construa dois triângulos que atendam às condições dadas. Triângulo ABC, DEF, DE vale 1,5, EF vale 2,5 e DF 3 centímetros. Então aqui o cara apresentou, mas vocês vão fazer do jeito que vocês quiserem, mas a figura de vocês podem fazer o triângulo em pé, deitado, inclinado, qualquer posição, mas tem que ter as medidas dadas, né? Mas quer dizer, aqui depende de vocês mesmo. No segundo a mesma coisa, terceiro também, isso aí é tranquilo, né? Agora aqui, os triângulos que você construiu em cada caso são congruentes, né? Então vocês vão dizer o quê? Os triângulos construídos aqui no A e no B, ó, eles são congruentes. Por quê? Eles são congruentes. Aí a resposta aqui no C, né? Ele quer saber, justifica a resposta, né? Eles são congruentes por quê? No A e B, ó, quaisquer triângulos com as características apresentadas no item A serão congruentes ao triângulo DEF, de acordo com o caso de congruência, lado, lado e lado. O triângulo que possui os três lados iguais são congruentes, né? Assim como no item B, em relação ao triângulo ABC, ó, o caso lado, ângulo e lado. Quer dizer, o triângulo que possui dois lados e o ângulo compreendido entre eles, ó, eles são congruentes. Já no item C, ó, embora ele tenha ângulos congruentes, eu não posso dizer a mesma coisa, porque os lados não são. Então é falso o terceiro caso, né? Então vamos para o outro. 2. Usando a régua e compasso, construa o triângulo cujas medidas estão indicadas em cada item, né? Vou fazer o primeiro aqui, vocês vão fazer o segundo, vocês vão entender, né? Ó, então, AB vale 2 centímetros, então vocês vão fazer aqui, ó, 2 centímetros. O BC 3,2, BC 3,2 e o AC 2,4. Então, nós tiramos aqui, ó, a mediatriz de cada lado. Então, a mediatriz é a reta aqui de perpendicular passando no ponto médio aqui, né? Ó. Então, você tirou aqui a mediatriz e aqui a mediatriz. Aonde elas se encontraram, ó, você pega o compasso, ponta seca aqui na interseção, aí com a abertura até o ponto A, B ou C, ó, e traça a circunferência, né? Mas isso é chamado de circuncentro, né? Encontro das medianas, interseção. 3. Calcule a medida dos ângulos internos de cada trapézio e determine classificando em isósceles, retângulo e escaleno. Então, no primeiro aqui, ó, nós temos que a soma dos ângulos interno vale 360. Então, eu já tenho 180 aqui, ó. Então, os outros dois tem que somar 180 também, né? Então, eu vou ter 90 mais 90 mais 4x mais 30 mais 3x menos 5 tem que dar 360. Então, o x vale 25 graus. Se o x vale 25, o ângulo C vai valer 4 vezes 25, 100, mais 10, 110. E o ângulo D vale 3 vezes 25, 75, menos 5, 70. Então, os ângulos são 90, 90, 110 e 70. B. O 4x menos 40, um ângulo externo, mais 2x menos 16, que é outro ângulo externo, né? Vai dar 180, né? Então, nós vamos ter lá 6x mais 24 é igual a 180. Então, o x vai valer 34 graus. Se o x vale 34 graus, ó, o g vai valer 34 mais 9, 43. E o ângulo F vai ser 360 menos os valores dele. Então, o ângulo E foi 4 vezes 34 menos 40, deu 96. O ângulo H
2 vezes 34, 68, mais 16, 84. Então, o ângulo F vai medir 360 menos 43, menos 84, menos 96, que vai dar um total de 137 graus. No C, nós temos um trapézio retângulo, aqui 2 ângulos retos, então esses outros 2 aqui, ó, tem que medir 180 também. O ângulo Q vale 90, o ângulo R vale 180 menos 42 terços mais 22, né? Então vai dar o quê? 180 menos 42 por 3 dá 14. 14 mais 24 dá 36. Então 180 menos 36, 144 graus. Né? É o ângulo obtuso. E o outro? O ângulo S vai ser 180 menos 7 vezes 42 sobre 2 menos 3. Né? Então, nós vamos ter 36 graus. Muito bem. Então, vamos para o outro aqui. 4. Classifique os trapézios na malha quadriculada, isósceles, retângulo ou escaleno. Então, o item A. O item A, nós vamos dizer trapézio, retângulo e escaleno. Quer dizer, ele, além de ser retângulo, é escaleno também. Retângulo porque tem 2 ângulos retos. E escaleno que tem todos os lados diferentes. Né? B é um trapézio isósceles. Né? C, trapézio escaleno. D, trapézio escaleno. E, trapézio escaleno. E o F, trapézio retângulo e escaleno. Ele é retângulo e escaleno. Então vamos ao outro. Ué, pulei. Aqui eu pulei na hora de fazer aqui. É. Muito bem. Então, continuando, eu pulei a página 5 aqui, ó, o exercício 5. Mas vamos lá. A área de cada um dos losangos. Isso aí depois eu vou botar lá na última, lá que eu pulei essa. Na hora de imprimir aqui eu não fiz. Então vamos lá. Mas a área do primeiro losango, para vocês corrigirem, ó, 5A, a área vai ser 10 vezes 3 vezes 2, né? 3 e 3, 6. Então, 10 vezes 6, 60 por 2, 30. Então, o primeiro dá 30. O item B vai ficar 5 vezes 2 vezes 2. 5,2 vezes 2 vezes 3 vezes 2, sobre 2. Então, vai dar 31,2 centímetros quadrados, né? No C, vai dar 3,4 vezes 2 vezes 3,4 vezes 2. Então, vai dar uma área de 23,12. No sexto, o B, área total. A área total, então, vai ficar 5 vezes 3. 5 vezes 3, 15 metros quadrados. Aí ele quer a área de cada região. Então, na região 1. Região 1 vai ficar 2 vezes 2, 4. 4 metros quadrados. A região 2 vai ficar 2 vezes 1, 2 metros quadrados. A região 3 é 3 vezes 0,7, 2,1 metro quadrado. A região 4 é o quê? 1 vezes 3, 3 metros quadrados. A região 5
é 3 vezes 1,3, 3,9 metros quadrados. No exercício 7, ó, vocês observam que nos dois paralelogramas, ó, as bases são iguais, né? E as alturas também. Logo, as áreas é a mesma, que a área é base vezes altura, então vai dar o mesmo valor. Então, as áreas são iguais. Então, aqui no 8, calcule a área do paralelogramo, cuja medida média da altura é 20% menor do que a medida da base de 15 centímetros. Então, nós temos. A altura, então, vai ser 100 menos 20%. Né? Então, vai dar 80% de 15, que vai resultar 10. Então, a área vai ser 15 vezes 12, 180. 180 centímetros quadrados. O 9. Calcule o volume dos paralelepípedos. Ora, o volume é o quê? É o produto do comprimento, largura e altura. Então, vai ficar primeiro 4 vezes 10 vezes 6, que vai dar 240 centímetros cúbicos. O B é 5 vezes 7 vezes 5, então vai dar 175 centímetros cúbicos. O C, 2 vezes 9 vezes 8, vai dar 144 centímetros cúbicos. O D, 5 vezes 6 vezes 6, 180 centímetros quadrados. Centímetro quadrado não, centímetro cúbico, que é volume, né? E no exercício 10, o exercício 10, nós temos lá, a peça metálica de maciça representada, ele quer que calcule o seu volume. Então, vai ter 25 vezes 7 vezes 14, que vai dar 2.450 centímetros cúbicos. E o 11, o volume do paralelepípedo é 150 centímetros cúbicos. Calcule a área da base, sabendo que a altura é 5. Ora, eu sei que o volume é a área da base vezes a altura. Então, nós vamos ter 150 é igual a área da base vezes 5. Então, 150 dividido por 5. Então, a área da base vale 30 centímetros quadrados. Esse aí é o bonitão. Então, ele dá que o volume do paralelepípedo é 40,5 litros de água. É uma peça formada por cubos, né? Cuja área vale a aresta vale 2,5 centímetros. Do cubinho aqui, ó, 2,5. Então, ele quer, primeiro, qual é a altura atingida pela água do recipiente formado no paralelepípedo, sabendo que as dimensões são internas. Então, a água vem até aqui, ó, no volume azul aqui, ó, no paralelepípedo azul. Nós temos lá, lembrando que 1 litro é 1 decímetro cúbico, né? Então, eu tenho que o volume ali vai ficar 40,5 decímetro cúbico. Então, sendo H a altura, H é a altura da parte que está o líquido, né? Nós temos que 40,5 é o volume, vai ser igual a 3, né? Porque tudo ali é 3, que é vezes H, que é a base vezes a altura. A base é 3, aí a altura eu não sei. Então, eu tenho 40,5, vai ser igual a 9H. Então, a altura vai medir 4,5 decímetros. No B, qual é o volume do formato do cubo? Ó, volume é o quê? É 2,5, né? O cubo tem os lados todos iguais, né? Então, vai ficar 2,5 vezes 2,5 vezes 2,5. Então, vai resultar 15,625 decímetros cúbicos. O C, ao colocar a peça dentro do interior do recipiente, considerando que ficará inteiramente submersa, a água vai transbordar, em caso afirmativo, quantos litros? Então, vamos ver. Então, o volume vai ficar igual a 9 vezes 1,5. 1,5 por quê? É 6 menos 4. Então, 9 vezes 4 é 13,5. Então, o volume dele inteiro vai medir 13,5. Como o volume do cubo é maior do que o volume do correspondente à parte que está a água, no recipiente ela vai transbordar, né? Que é 15,625 é maior que 13,5, né? Então, a água vai transbordar. Para calcular a quantidade que ela transbordou, é só subtrair.
15,625, que foi o volume do recipiente, pode ser a medida máxima aproximada da aresta de uma peça com o formato cúbico para que a água não transborde ao ser inserida em seu interior. Então, nós vamos ter ali, ó, raiz cúbica de, quanto deu o volume ali? 13,5, né? Raiz cúbica de 13,5 está compreendido entre raiz cúbica de 8, que é 2, né? E raiz cúbica de 27, que é 3, entre 2 e 3. Então, ele tem que estar entre 2 e 3, a raiz cúbica de 13,5, né? Então, as alternativas vai ser 2,38 decímetros. Então, vamos para o último. O 4, 13. A metalúrgica de Arnaldo fabrica peça a partir de cubos de metal, de diversos tamanhos. Essas peças são produzidas. Então, ele deu aqui primeiro. Ele deu um cubo, ó, fez o corte, né, fez a diagonal, cortou o cubo ao meio, né? Ele retirou ao meio essa parte formada de um paralelepípedo e centro de uma das peças obtidas. E aqui ele tirou, né, aquela peça lá. Então, aqui vale 3, aqui vale 4 centímetros e aqui 10. Então, aqui valeu 8, aqui continua sendo 3 e aqui continua sendo 2, né? 2 centímetros. Então, vamos lá. O volume da peça vai ser a metade, né, que ele seccionou, então ele cortou ao meio. Então, vai ficar 10 ao cubo, menos, aí vamos ver o que ele tirou aqui, ó. Ele tirou esse paralelepípedo aqui, ó. Então, tirou 3 vezes 4 vezes 10. O volume que ele tirou aqui foi 120. Então, vai ficar 1.000 sobre 2, 500, menos 120, 380. Então, a metade da peça vale 500, 300, menos 120, 380 centímetros cúbicos. Aí, aqui ele tirou esse retângulozinho aí, né? Que vai ser o quê? 8 ao cubo, que era a peça toda, né? Sobre 2, menos, ó, 3 vezes 2 vezes 8, que dá 64, né? 8 ao cubo dá 64 vezes 8, 12 vai 1, 728. E aqui 6 vezes 8, 48. Vai dar 256, né? 6 ao cubo, 256. Sobre 2, menos 48, dá 208 centímetros cúbicos, né? E o último aqui, ó, o índice pluviométrico, né? Então, ele diz lá, ó, como 11.873 milímetros de chuva, né, equivale a 11.873 metros, né? É só dividir por 1.000, né? Dá 11,873. Fazemos. O volume vai ser 1 metro vezes 1 metro vezes 11.873 metros cúbicos. Sabemos que 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. Assim, o volume deve ser 11.873 litros, ou seja, 11.873 litros por metro quadrado. Usando o mesmo processo para 0,1 litro, obtemos 0,1 litro por metro quadrado. Então, nós temos 11.872,9. Portanto, a diferença entre a quantidade de chuva anual desses dois locais é de 11.872,9 litros.